Aurana, hilo no lo sé. Hilo no lo sé. Hilo no lo sé. Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. A live de hoje tem um peso especial, pois será a última live deste ano. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso, como Deus é divino. Quem vem acompanhando os meus trabalhos já me ouviu dizer que é impossível conhecer a Jesus e não amá-lo. É impossível conhecer a Jesus e não se apaixonar por Ele todos os dias. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo. Deus é bom. Quantas coisas tem feito o Senhor por mim? Quantas coisas tem feito o Senhor por nós? Quantas coisas Deus tem operado em nosso favor? Você já sabe, né? Deus não trabalha para nós, Deus trabalha por nós. E como Deus trabalha, tudo que Deus faz é maravilhoso, tem padrão de excelência, coisa gloriosa. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesta data, pois bem, como disse, até aqui o Senhor nos ajudou, Deus tem nos sustentado e a sua boa mão permanece estendida sobre nós. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu sei que esse ano não foi fácil, foi um ano muito difícil, foi um ano de muitas perdas, de muitas dores, mas também foi um ano de muito livramento, de muita graça, de muita oportunidade, de muito poder, de muita restituição, porque como disse Deus, Ele está sempre trabalhando pelo nosso bem-estar. O céu está sempre em movimento em favor das nossas vidas. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, porque o Senhor é bom demais para ser ruim. Deus é bom até quando Ele permite o mal. Você sabia disso? Até quando Ele permite o mal, Ele é bom, pois tamanha é a bondade, a benignidade do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer a vocês, no início desta live de hoje, que eu estou muito grata ao Senhor por algumas coisas em especial. Todas elas caem na cadeia do livramento e eu tenho muito a louvar a Deus. No último mês, o Senhor operou em meu favor, em particular, grandes livramentos. Eu estive enferma, eu escapei da morte, eu escapei de acidente de carro e em todas essas coisas eu vi a mão do Senhor. Eu e a minha família tivemos o privilégio, alcançamos em Deus a graça de ter alguns dias de descanso. E eu resumo a vocês assim: o Senhor nos livrou na ida e o Senhor nos livrou na volta. Na ida, o nosso carro deu pane em meia rodovia e foi o Senhor quem esteve ali conosco e os seus anjos acampados ao nosso redor. Nós escapamos da morte por muito pouco. Na volta, nós escapamos também de um acidente na rodovia. Nós estávamos entrando em um acesso que não era o acesso que nós devíamos pegar e tentamos voltar para a pista principal de imediato e escapamos de um acidente que muito provavelmente só se salvaria o nosso espírito. Então eu louvo a Deus, pois a sua boa mão esteve estendida sobre nós o tempo todo. Nós tiramos férias, mas o Senhor não tira férias. Você sabe, né? A Bíblia diz que o nosso Cristo até na morte esteve trabalhando. Você tem noção do que é isso? Isso é muito poderoso, isso é muito tremendo, né? E nós somos a prova viva do quanto Deus trabalha. Então, eu agradeço a Deus e agradeço também a oração de todos os irmãos que estiveram intercedendo por nós em função do incidente que ocorreu na ida. O meu marido ficou adoentado, né? E eu pedi oração, pedi aos irmãos que intercedessem por ele e o Senhor o visitou e você sabe, né? Quando Deus visita,
tem cura. Quando Deus visita, tem milagre. Quando Deus visita, tem bênção. E o Senhor nos abençoou. Nós podemos aproveitar os últimos dias do nosso passeio e com a graça de Deus já estamos de volta, estamos em casa. Coisa maravilhosa é, lar, doce lar. Eis-nos aqui, felizes e gratos ao Senhor. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo deste ano, todos vocês que participaram das lives, dos propósitos, desde que nós começamos. Nós ainda estamos aprendendo, né? O Senhor está nos ensinando, Deus está nos talhando para esse trabalho. Mas eu já posso louvar a Deus, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Sejam todos bem-vindos esta noite. Eliane, seja bem-vinda. Eu acho que é Maria, seja bem-vinda também. Pastor Tiago Baia já está aí. Gente, amo esse pastor. Amo ele, a sua família, sua esposa, sua filha. O Senhor nos presenteou, nos apresentando este casal, essa família, esse homem de Deus, pessoa idônea, cheio da graça. E eu tenho certeza que esta noite ele será uma bênção também para a sua vida. Então, para não me estender, eu já vou chamá-lo para que ele tenha de imediato a sua oportunidade e que nós possamos aproveitar essa última live ao máximo. Como eu sempre digo, quando se trata da sua palavra, Deus sempre serve porções generosas. E eu vou te dar um conselho: coma até as vírgulas, porque em tudo a palavra do nosso Deus nos edifica. Ela é remédio, ela é resposta, ela é confronto, ela é bênção. E eu sei que é isso que vai acontecer nas nossas vidas esta noite, tá bom? Então eu vou chamar aqui o pastor para que ele possa já entrar conosco. E eu tenho certeza que o nosso Deus fará coisas grandes no nosso meio esta noite. Vai chamando aí a sua família, vai convidando os conhecidos, compartilha esta live, seja você também um instrumento de Deus na vida de alguém, tá bom? Glória a Deus. Olá, meu pastor, graça e paz, tudo bem? A paz do Senhor, missionária Kelly. É um prazer falar contigo, abençoada. Amém, pastor, eu estou tão feliz. Olha, você é o nosso presente de fim de ano, viu? Que bênção. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. É muito bom poder contar com você, viu? Eu quero que o pastor fique absolutamente à vontade, dá lugar a Deus com força. Nós estamos aqui para receber. Seja o que for que Deus vai nos entregar, nós estamos aqui para receber, tá bom? Eu vou fazer um breve minuto de oração. Na sequência, o pastor já tem a oportunidade, se apresenta e faz segundo o que Deus propôs no seu coração. Amém? Amém, pastora. Fique à vontade. Vamos lá. Senhor, nosso Vamos Deus, orar. nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Glória a Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Estamos, ó Deus. Coisas fez o Senhor por nós e nós estamos alegres. Foram Toma pelas 304 tuas mãos, ó. dias até aqui, em que a mão do Senhor, as mãos do Senhor estiveram estendidas sobre nós. Eu bem sei, ó Deus, que bastava É um conosco, dedo, Jesus. mas o Senhor estendeu as suas mãos, pois o Senhor nos abençoa com completude, pois o Senhor, quando se doa 100%, e é isso que nós queremos esta noite. Nós também, ó Deus, queremos nos dispor 100% em sua presença, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, ó Deus, para atender ao seu comando, para saber o que o Senhor tem em mente para nós. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o que nós te pedimos esta noite e pelas quais nós já te agradecemos, uma vez que nós estamos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Fica à vontade. Amém, missionária. Minhas irmãs, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Fico muito feliz por essa oportunidade que nos é concebida, não é? Muitos amigos aí estão acompanhando essa live juntamente conosco. Eu me sinto lisonjeado. Antes de iniciar essa live, eu estava conversando com Deus, e Deus trouxe um texto no meu coração,
e eu gostaria de dividir com os amados e com as amadas que estão acompanhando essa transmissão. No segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 4, segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 4, uma passagem bem conhecida, a partir do versículo 1, nós encontramos aqui uma passagem que a epígrafe vai resumir essa passagem como sendo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho, Kelly? Fica à vontade, o tempo que for preciso. Nós estamos aqui à disposição. Amém. No caso, a missionária vai interagir comigo também dentro do texto. Não, eu vou deixar você à vontade. Vou deixar o pastor ministrar livremente, a não ser que eu não resista, né? Aí eu vou me pronunciar, mas vou me esforçar para ficar em silêncio, porque eu também quero receber, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Então vamos lá. O versículo 1 está escrito da seguinte forma: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado para ti vasos a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém. Que texto maravilhoso. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui a introdução daquele que é conhecido como sendo o substituto do profeta Elias. Eliseu, o filho de Safate, que de tão perto acompanhou Elias, levado pela obediência, e nós vemos uma caminhada muito linda em que Eliseu trilhou ao acompanhar o seu senhor Elias. Nós sabemos que Eliseu, dentro da Bíblia Sagrada, ele é aquele que tem o maior número de milagres registrado dentro do seu ministério. Ele só fica atrás da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos aqui neste capítulo de número 4, nós vemos o ministério de Eliseu se voltando para os necessitados. Encontramos aqui a história de uma mulher, que não é mencionado o seu nome, e a forma que ela é introduzida é muito interessante, porque ela perde o seu marido, esse esposo, esse marido dessa mulher, depois da morte, ele acaba deixando uma dívida muito grande para esta mulher. E então os credores, amparados pela lei, é muito importante dizer isso, amparados pela lei, se dirigem até a casa desta mulher, batem na sua porta e exigem o pagamento. Quando o pagamento não pode ser realizado, então aí eles apresentam uma possibilidade, que é a possibilidade de levar os seus filhos
como escravos. Sabemos que a lei permitia que esses filhos fossem, servissem esses credores durante 6 anos. No 7º ano, que era o ano do jubileu, eles deveriam ser entregues novamente à sua mãe. Quando nós olhamos para essa história, saindo um pouco dentro dessa contextualização histórica, o que a gente pode entender? Que essa mulher está atravessando um tempo de crise. E a palavra crise é uma palavra que resume o período que nós temos ao longo desses 2 anos. Estamos findando o ano de 2021, né? E também não foi um ano fácil. E as expectativas para o próximo ano, missionária Kelly, é um ano também difícil, né? Sim. Então, esse período de crise ele vem se arrastando desde o final de 2019, 2020 e agora 2021 e as portas de 2022. A crise, ela apresenta para a gente uma grande questão. Os chineses, eles costumam dizer, dentro de um dos seus provérbios, que na crise nós temos uma possibilidade de crescimento ou uma possibilidade de se entregar de vez. Ou a gente toma uma atitude para poder crescer, ou a gente paralisa e enfraquece de vez, entregando os pontos. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, eu acho muito interessante, porque diante daquela situação que ela estava vivenciando, ela não aceitou a estagnação. Ela não aceitou ficar com as suas portas fechadas, pelo contrário, ela foi ao encontro do homem de Deus. Sabemos que o profeta, a figura do profeta no Antigo Testamento, ela representa o próprio Deus. Então nós entendemos que essa mulher, ela abre a porta da sua casa, ela deixa o seu problema dentro da sua casa e ela vai em busca da presença de Deus. Então, a questão que nos vem nessa breve introdução é a seguinte questão. Que atitude tomar diante da crise? A quem buscar no momento de crise? Com quem eu posso conversar? Essa mulher buscar a presença de Deus, ela já nos dá uma dica valiosa, porque os relacionamentos que serão formados, os relacionamentos que serão feitos durante esse período de crise, eles vão decretar a sua saída dessa crise de forma positiva ou de forma negativa. Olhamos para a história dessa mulher, olhamos para a história deste homem e coisas vão nos chamando a atenção. Porque nomes não são ditos. Nem o nome dele e nem o nome dela é dito. Mas é interessante porque quando ela chega para Eliseu, ela fala, ó, o teu servo, o meu marido, o teu servo, porque ele fazia parte da escola de profetas, ele era um dos discípulos de Eliseu também. Então nós vemos aqui, ó, e ela vai dizer assim, ó, o teu servo que era temente a Deus, tu sabes que ele temia ao Senhor. Então esse homem, ele deixou um grande legado. E isso é algo muito importante, né? Por mais que ele não tenha o seu nome mencionado, tem mencionado aqui o seu legado. E aí surge outra pergunta. O que é mais importante? Ter história ou ter nome? O que é importante? O que é o mais importante? Nós vemos as pessoas muito se preocupando com o nome hoje em dia, mas são pessoas que estão esquecendo que é necessário deixar o legado e construir uma história. Amém. A história que este homem deixou foi uma história de temor ao Senhor. Davi, em um dos seus salmos, ele vai dizer algo muito interessante. Ele fala, eu já fui novo, eu já fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Então, esse homem, ele fez uma plantação, ele plantou
através do seu temor ao Senhor, através da sua servidão, através da sua entrega, este homem, ele plantou no melhor terreno que tem a se plantar, que é na presença de Deus. E essa mulher agora, ela vem requerer, para quê? Para poder colher esses frutos que este homem plantou. Para ela, missionária, era algo muito, muito delicado, porque já não bastava perder o marido, agora ela também estava perdendo os filhos. Sim. Interessante é que assim, para ela são filhos, mas para os credores não passam de escravos. Então, o valor que você precisa dar para a sua família é um valor que só você conseguirá dar. Para os credores eram apenas escravos, eram apenas mercadoria, mas para ela eram filhos. Subjugando, estejam menosprezando o valor que tem a sua família, para você continuar pela sua família. É isso que essa mulher faz, ela se dirige até Eliseu e ela vai clamar. Então, se Eliseu representa Deus, a figura do próprio Deus, o profeta do Antigo Testamento, então ela vai ao lugar certo e ela clama ao lugar certo. Olha como isso é forte. Ir ao lugar certo e clamar a pessoa certa. Ele vai dizer assim, o que te hei de eu fazer? Aqui você vê a humanidade de Eliseu. Humanamente, Eliseu está dizendo assim, o que eu posso fazer? É quando um problema surge para nós, um problema muito grande, alguém vem e fala, eu estou com câncer, eu estou com uma doença terminal. E aí, missionária Kelly, a gente se pergunta, mas o que eu posso fazer por você? Verdade. Se a gente olha aqui nesse versículo, essa série de perguntas, de indagações que tem no versículo de número 2, a gente consegue entender a importância que tem o silêncio entre uma pergunta e outra pergunta. Nós não gostamos do silêncio, mas a gente precisa entender que até mesmo a pausa até a pausa na música faz parte da própria música. Verdade. A música não tem sentido se ela não tiver pausa. Se ela for constante, com sons e sons, e ela não tiver pausa entre um som e outro, ela não faz sentido. Então, Eliseu, através dessa pausa, desse silêncio, é a oportunidade que ele dá de Deus falar com ele. Então, Eliseu, primeiro ele manifesta a sua humanidade. Ele está dizendo, o que eu posso fazer? E ele fica em silêncio. E Deus visita ele. E quando Deus visita ele, aí ele já vem com uma pergunta completamente diferente. Ele fala, me declara então, o que é que você tem em casa? E aí a gente vê aqui, parece que mudou a pessoa, né, missionário? Sim. Parece que mudou a pessoa. Parece que aquele profeta que não sabe o que vai fazer, parece que ele mudou, porque ele já recebeu algo de Deus e ele pergunta o que você tem em casa. O que nós precisamos entender, que é algo muito forte que a gente vê na Bíblia Sagrada, é que quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou ali é o verbo bara, que no hebraico significa criar a partir do nada. Ali é a única situação que você vai ver Deus criando a partir do nada, o milagre feito a partir do nada. Após aquele ato de criação de Deus, que é o criar a partir do nada, igual Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 18, diz que ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Não é? Então, depois daquele ato, a gente precisa entender que o milagre, ele passa a ser importante a partir da manifestação
de algo que você tem. Então, Deus vai usar algo que você já tem para poder te dar aquilo que você precisa. Meu Deus do céu, como isso é forte. Então, diante da pergunta que faz, o que, que você tem? Ela responde o que nós costumamos responder. Eu não tenho nada. Porque à primeira vista, quando ela olha para a vida dela, ela fala, eu não tenho nada, eu só tenho problema. Em casa eu não tenho nada. Aí tem uma vírgula, não tem uma vírgula? Mais uma vírgula. Olha o silêncio de novo. Olha a pausa de novo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está assistindo isso aí? No meio dessas mais de 20 pessoas que estão assistindo. Deus está dizendo assim, pausa um pouco. Pensa um pouco. Silencia um pouco. Digere isso que eu estou te perguntando. O que, que você tem em casa? O que, que você tem? No meio dessa crise que você está atravessando, será que você realmente não tem nada? Aí ela vai dizer, eu, senão uma botija de azeite. Então restou alguma coisa? Né? Não importa se seja pouco, não importa se seja uma pequena quantidade, o que importa é nas mãos de quem você vai colocar. É isso que importa. Então ela vai dizer para ele, eu tenho, se não, uma botija de azeite. Automaticamente o Eliseu aqui, já tomado e direcionado por Deus, ele vai dizer, então vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E não poucos. Sabe o que eu vejo aqui, Kelly? Eu acho muito interessante. Porque o milagre dela ia depender da fé dela. O tamanho do milagre que ela ia receber ia ser dimensionado pela fé dela. Sim. Se ela tivesse uma fé pequena, ela pegaria poucas vasilhas, ela pegaria poucos vasos. Então Deus está perguntando para alguém, eu estou te dando um cheque em branco hoje. E esse cheque em branco ele vai ser assinado pela sua fé. O tamanho do milagre que vai acontecer dentro da casa de alguém que está aí nessa tela de celular vai depender da fé que essa pessoa tem. É hora de exercitar a sua fé. Outra coisa que entra em xeque aqui é a convivência que essa mulher tinha com seus vizinhos. Já pensou se ela tivesse uma má convivência, Kelly? Verdade. Não é verdade? Uma prova, né? Um teste, né? Uma prova. Chegasse lá, batesse na porta de alguém, oh, me empresta uma vasilha. Falar, o quê? Emprestar vasilha para você? Você que pega as coisas e não devolve? Você que compra e que não paga? Opa, então, através dessa pergunta aqui, através dessa situação apresentada por Eliseu, a credibilidade dela também estava sendo testada. Primeiro, a fé. Segundo, a credibilidade. Eliseu vai dizer para ela assim, ó, agora você entra na tua casa, entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte aquele que estiver cheio. Que coisa linda, irmão. Mas ela foi até o profeta precisando do quê? De um milagre. Sim ou não? Sim. Ela foi querendo receber um milagre, mas ela não recebe o milagre, ela recebe uma instrução. Aí eu te pergunto, o que é melhor, receber milagre ou receber instrução? Eu tava conversando esses dias com a minha esposa e eu falei para ela, o que é melhor? É comer bolo ou receber receita? A gente gosta de receber o bolo pronto. Mas eu quero que você que está do outro lado entenda uma coisa. Se você receber um bolo pronto, quando esse bolo acabar, você vai ter que voltar novamente para poder pedir bolo para alguém. Exatamente. Agora, quando você tem a receita, irmãos, é diferente. Não Verdade. Falta bolo dentro da sua coisa casa. Linda. Que lições você maravilhosas. Você não fica dependendo das pessoas, né? Fica dependendo. Não fica dependendo. Eu costumo... Todas as intervenções... Perdão, pastor. Todas as intervenções de Deus visam nos tornar independente do homem.
Como é que é, Kelly? Pode repetir, fazendo um favor? Todas as intervenções de Deus visam nos tornar independentes do homem. Isso, exatamente. Fazer com que nós Então, venhamos a depender só dele, né? E não das pessoas à nossa volta. isso, exatamente. Essa é a linha de raciocínio. Então, muitas das vezes, a pessoa se dirige ao templo, ou no caso da mulher, ela foi até Eliseu, que representa o próprio Deus, a presença de Deus. Então, muitas das vezes, a pessoa vai para a igreja, e aí tem muitas pessoas que não gostam nem de culto de instrução, culto de doutrina, culto de ensino. Verdade. Meu amigo, você tá recebendo receita. Você está recebendo receita. Você quer receita maior do que Jesus diz em Mateus capítulo 6? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ora. Jesus disse em Mateus 6:33, ele diz o que? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso, Tiago Baia? Ela recebeu uma Verdade. receita. E aí tem um mistério aqui, ó, porque ela tinha que ir e agora ela tinha que colocar tudo aquilo que ela recebeu em prática. O texto diz que ela partiu. O profeta não foi junto com ela, o profeta ficou. Porque o milagre aqui seria para a casa dela. Eu acho interessante que Eliseu ele fala para ela, fecha a porta, né? Fecha a porta. E se a gente estuda a história de Eliseu, que é muito interessante, porque Eliseu ele é o profeta das portas fechadas. Exatamente. Não é? Não é? Ele é o Isso profeta das portas... Isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. Né? Ele diz para aquele rei, fecha a janela, né? Fecha a janela, fecha a porta. Então, Eliseu, ele é o profeta das portas fechadas. É Deus trabalhando na nossa privacidade. Na né? nossa privacidade. Eu aprendo, eu costumo dizer, na verdade, dentre outras coisas, sobre o modo como Eliseu exerceu o seu ministério. Eu acho que ele nos ensina que para Deus trabalhar na nossa intimidade, a gente tem que recuperar a nossa privacidade. Para Deus trabalhar na nossa intimidade, nós temos que recuperar a nossa privacidade. Tem coisa que é só para nós, só para a nossa família, só para os de dentro, só para os da casa. E às vezes a gente não entende isso, né? A gente quer que tudo seja de domínio público, que tudo seja de conhecimento público. E não é assim. Não é dessa maneira, né? Às vezes Deus quer trabalhar de uma forma mais intimista. Toda intimidade requer privacidade. Toda intimidade requer privacidade. Muito forte, muito forte. Então, Eliseu, eu penso comigo, Kelly, que Eliseu hoje em dia, será que ele teria agenda? Se ele fosse um pregador itinerante, será que ele ia ter agenda? Por quê? Porque ele é o profeta das portas fechadas. Não seria muito popular, né? Ele não seria muito popular. Falar de intimidade, igual no teu caso, estou falando sobre intimidade, reaver esse lado da intimidade. Questões familiares, né? Questões íntimas, né? Questões íntimas. Então, estava atrelado a isso, portas fechadas. Nem mesmo o profeta foi convidado, irmãos. Tem profeta que se convida, para algo que Deus não autorizou ele poder adentrar, irmãos. Tem se faz necessário, né? Se faz necessário. Então, entregue aquilo que Deus está mandando você entregar, até onde Deus está mandando você entregar. Então, a particularidade dela aqui deveria ser respeitada. Se a gente vê aqui, ó, versículo de número 5 diz que ela vai partir. Ela partiu sozinha. Pois dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Então, os filhos apresentavam os vazios, e ela, como portadora daquele azeite, ela os enchia. Então, existe um milagre, eu quero falar isso para alguém que está aí.
Existe um milagre que vai acontecer dentro da tua casa, que ele não vai acontecer de porta aberta. É um milagre que vai acontecer de porta fechada. Existe uma porta da tua casa que precisa ser fechada para que o milagre aconteça. Olha como isso é forte. Verdade. Então, o azeite não é dela, mas passa por ela. Isso é muito forte. Não é dela, passa por ela. Porque a partir do momento que aquele pouco de azeite ele se torna o que ela precisa para que o milagre aconteça, esse azeite já não pertence a ela. Porque a gente vê que ali já tem uma ação sobrenatural. E quando se trata do sobrenatural, o azeite não é meu, ele passa por mim. Sim. Ele passa por mim. Nós somos só um canal, né? Nós somos só um canal. Só um canal. Existe um vazio aí, ó. Existe vazio dentro da sua casa. Você que está me vendo aí. Existe vazio dentro da sua casa que vai ser preenchido com o seu instrumento. Eu vou deixar a Kelly falar. Pode falar, Kelly. Pode falar. É engraçado porque assim, a nossa geração, em especial de cristãos, estão acostumados a receber tudo pronto, né? Quando você compra um móvel, você quer que ele venha pronto. Quando você compra um eletrodoméstico, você quer que ele venha pronto. Mas dependendo do objeto em si, vamos falar assim, né? Você vai ter que montar quando ele chegar, né? É você quem vai ter que é você quem vai ter que dar forma, né? Colocar todas as peças para que aquilo se torne, de fato, aquilo que você deseja ter. E eu acho que é mais ou menos isso que Deus está falando hoje conosco, né? Quando Ele diz que o que Ele quer é nos dar a receita, quando Ele diz que o que Ele quer é nos instruir, para que nós possamos fazer. É Deus falando assim, ó, faça você mesmo. Eu vou ensinar para que faça você mesmo. É uma coisa sensacional, né? É sensacional. Claro que para isso tem que haver disposição, né, pastor? A pessoa tem que se dispor, né? Não pode haver preguiça, não pode haver comodismo, né? Você vai precisar se levantar e colocar a mão na massa, literalmente, né? Mas eu acho que isso também é com o objetivo de nos talhar. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: enquanto o trabalhador faz o trabalho faz o trabalhador. Enquanto o trabalhador faz o trabalho faz o trabalhador. Como é que você aprende? Ensinando. A gente aprende ensinando e ensina aprendendo, né? À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo e vai se aperfeiçoando. Se você nunca faz, você nunca aprende. Se você nunca aprende, você nunca se aperfeiçoa. Ou seja, não dá para você alcançar o último estágio sem fazer o primeiro, né? Então, eu acho que é mais ou menos coisas como assim que Deus está falando conosco através da sua vida esta noite. É muito lindo. Continue, pastor, por favor, fique à vontade. Muito forte, muito forte, missionária. Então, e isso que a missionária está falando para a gente, ela fez um resumo rápido para a gente, eu pego o gancho para falar a respeito do quê? Dessa maturidade. Então, Deus ele está nos chamando para essa maturidade. Maturidade. Se a gente abre a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 4, o texto vai dizer a partir do versículo 1, da seguinte forma, que por mais que o herdeiro ele venha a ser dono de tudo, ele não vai receber nada daquilo, porque ele ainda é menino. Enquanto ele for menino, ele estará subjugado aos tutores ou cuidadores. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que tem muito crente que não está recebendo por causa dessa dependência dos outros. Dependência dos outros. Então, bolo pronto, bolo pronto, bolo pronto. Só que Deus está te dando receita, amado. Hoje Deus está, igual a Kelly falou aqui, é o pegue e faça. Exatamente. E faça. Exatamente. Você tem capacidade para isso, né? Além da capacidade, Deus está nos dando os elementos. Deus está nos dando os recursos para que nós possamos ir lá e fazer com as nossas próprias mãos. Isso é sensacional, né? É muito bom. Eu sou
eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar. Então, eu vou falar com propriedade. Quando você faz uma receita nova e você acerta, é sensacional. É sensacional. Hoje, por exemplo, eu fiz um mousse de milho. Eu estou felicíssima, porque deu muito certo. Me superei, sabe? Saí do tradicional, saí do maracujá, saí do limão, saí do morango, saí do chocolate, né? Então, eu acho que é isso. Deus quer levar a gente além do tradicional. Deus quer nos levar além do tradicional. Porque a maioria das pessoas, quando chega no tradicional, acha que tá bom, né? Tá bom, tô seguindo a tradição, né? Tô honrando os costumes. Não, isso é muito pouco, né? O anjo está sempre medindo mais 1000 para nós, né? O Senhor quer sempre nos levar mais à frente, né? Sempre além. Então, às vezes, somos nós quem nos limitamos, vamos dizer assim, né? Eu insisto, eu peço ao pastor que me permita dizer isso, eu insisto, Deus quer nos levar além do tradicional, Deus quer nos levar além da tradição. Honrar a tradição é maravilhoso. Que bom que você conseguiu chegar a esse patamar, mas olha para sua frente, você vai perceber que ainda tem muito chão para você queimar. Né? Que ainda tem muita coisa para você descobrir, né? Tem muita coisa para você fazer e se perceber capaz, porque é isso também que Deus quer. Quer trabalhar de modo que isso acrescente a nossa autoestima, né? Coisa linda é quando o reino eleva a nossa autoestima, vamos dizer assim, né? Ter a nossa autoestima elevada pelo reino é sensacional. Então, deixa Deus te levar além do tradicional. Saia do tradicional, vá além. É isso que Deus está falando conosco esta noite. Eu estou maravilhada, estou super feliz. Estou muito feliz. Muito forte. Continue, pastor, por favor. Teve um rapaz que colocou agora aqui no comentário, um dos comentários, que ele diz degrau por degrau, alcançar outros patamares. Ele colocou, é exatamente isso. Então, através da história desta mulher, é isso que nós estamos encontrando aqui, uma revelação, um entendimento que Deus está nos dando. E o texto vai dizer que os filhos, eles iam trazendo, eles apresentavam o vazio para ela, e ela enchia. Trazia os vazios e ela enchia. Tantas pessoas serão beneficiadas através desse seu tomar posse das instruções. Olha como isso é forte. Verdade. Pessoas na sua família serão beneficiadas através desse seu tomar posse das instruções. Então, os vazios estavam sendo cheios. É um vazio relacional, é um vazio emocional, é um vazio físico, é uma carência, é uma enfermidade na alma. São vazios que são apresentados e eles são supridos através dessas instruções por meio dela. Eu acho interessante que o texto vai dizer que chega em dado momento que os vazios acabam, né? E ela pergunta, e ela fala, ainda tem vazio? E a resposta vem dentro da casa dela. A resposta vem de dentro da casa dela. Não tem mais vazio. Coisa Olha linda. Que coisa linda. A resposta coisa que você linda. quer ouvir, você vai ouvir dentro da sua casa. Dentro da sua casa. A instrução leva você a preencher todos os vazios, né? Meu Deus do céu. A instrução, é muito forte. Quando você segue a instrução, todos os vazios são preenchidos, né? São preenchidos. Quando você segue a direção, quando você respeita, quando você segue o passo a passo, porque uma das coisas que eu aprendi com Deus é que quando Ele dá uma direção passo a passo, né? Ele vai falar para você tudo o que você deve fazer com riqueza de detalhe, né? Ele pode até não te dizer de imediato para quê, mas ele vai dizer o que você tem que fazer com certeza. Porque nenhum milagre acontece sem a nossa participação. A gente precisa participar, né? A gente precisa se envolver, a gente precisa se doar, até porque senão a gente não dá valor. Se tudo vier de mão beijada,
a gente não dá valor, né? Agora, quando custa o seu É tempo, verdade. suas forças, seus recursos, né? Você dá mais valor para isso. Então, é também com esse objetivo, né? De não permitir que nós venhamos a cometer o erro de não valorizar aquilo que ele está entregando nas nossas mãos. E aí, É a gente verdade. vê que, no caso dessa família, a família toda foi envolvida, né, pastor? A família A toda família toda. participou, toda a família participou, e todos os vazios foram preenchidos. Tremendo Meu demais. Deus. Tremendo, tremendo. A família, a porta que foi fechada, a porta que foi fechada, a família que foi unida dentro da casa, a família que trabalhou por o mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, e o objetivo ele foi alcançado. Agora, Com sucesso. o sucesso, tem uma frase do pastor Samuel Procópio, que é muito interessante. Ele fala assim que sucesso é o resultado da soma de oportunidade e preparo, né? Oportunidade e preparo leva ao sucesso. Então, essa família, ela obteve esse sucesso. Trabalhou em conjunto, obteve sucesso. Só que agora a demonstração aqui do versículo 6, lá no finalzinho do versículo 6, é muito interessante, porque vai dizer assim que então o azeite parou. Não tinha mais vaso, não tinha mais vasilha. Então o azeite parou. E aqui Deus demonstra para a gente, aqui através disso, que ele não desperdiça. Ele não desperdiça. Aqui não está escrito assim, ó, que o azeite acabou. Não. O azeite não acabou. O texto vai dizer que o azeite parou. Né? Porque as nossas vasilhas, isso é forte, isso é forte. Se fosse você, eu já pegava seu bloco de nota, anotava aí, porque desceu o crente da padaria do céu agora. Já fiz As isso. nossas vasilhas, as nossas vasilhas não serão suficientes jamais para poder esgotar aquilo que o céu tem. Verdade. O manancial do céu não pode ser esgotado pelas suas vasilhas. Na verdade, para a gente falta vasilha. Falta vasilha, porque azeite do céu é o que Sempre não tem, falta. né? Sempre tem, sempre tem. Aí a gente que é pentecostal, né, Kelly? A gente pode dizer assim, ó, azeite tem, o que está faltando é vaso. Pois é, então, Olha aí. né? É uma realidade, né? Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Só que a número 7, de caminhar para o encerramento aqui, vai dizer assim, ó. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque, vê só, ela veio, ela recebeu o milagre na casa dela, de porta fechada, certo? Então vamos lá. Ela poderia ter ficado ali aqui, testada. Vai contar a história, vai falar de 10 leprosos que foram até ele. 10 leprosos. Os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Voltou apenas um. Então Jesus estava dizendo assim, ó, que de 100% que recebe o milagre, apenas 10% volta para agradecer. Aí aqui a gente já entra para outro patamar. Nós falamos de receber instrução, colocar em prática, de maturidade, isso e aquilo. E agora? Agora é hora que a minha gratidão, ela precisa aparecer. Depois que você recebe o milagre, é aí que entra a questão. Vai voltar para agradecer? E ela voltou para agradecer. Quando ela volta para agradecer, sabe o que ela recebe? Ela recebe mais instrução. Porque quem agradece recebe mais do que quem pede. Quem Olha aí, agradece recebe mais do que quem pede. recebe mais. Então, ela vai receber mais instrução. O profeta vai dizer para ela assim, ó, agora você vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Então, ela recebeu a primeira porção de instrução. Foi para a casa dela, colocou a instrução em prática, recebeu o milagre.
voltou para agradecer. E quando ela volta para agradecer, ela recebe mais instrução. Recebe E outra a instrução receita, né? recebe outra receita. E uma receita ainda maior, e uma receita ainda maior ela recebeu. Verdade. Sabe, foi igual meu amigo André Castilho, ele colocou aí, ele mencionou um trecho de uma mensagem que ele ouviu pregando, que eu falei assim na mensagem que o inimigo do melhor se chama bom. O inimigo do melhor se chama bom. Essa mulher, ela já, com as portas fechadas, ela recebeu o bom. Só que, se ela parar capacitar a viver e a receber o melhor. Verdade. Que coisa tremenda. Tremendo. Verdade. Verdade. Sabe, pastor, quando se trata de gratidão, eu gosto de usar a passagem que fala sobre os 10 leprosos. E eu tenho dito que, como falei há pouco, aquele que agradece recebe mais do que quem pede, né? A Bíblia diz que Jesus, ele curou aos 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer, quando ele volta, depois de ser curado, ele também é salvo. Então ele recebeu mais do que os 9, né? Mas ele só recebeu exatamente. mais do que os 9 porque ele voltou para agradecer, né? Então, aquele que agradece recebe mais do que aquele que pede. Todas as vezes que você volta para agradecer, você recebe mais do que aquilo que você já tinha recebido ao pedir. É muito tremendo, né? É muito tremendo. Tremendo, tremendo. Ser grato é um bom negócio, né? A gratidão é como diz aquela frase antiga que diz que a gratidão ela é a memória da alma, né? A memória da alma. Quem teve a alma marcada, né, tem a gratidão. Então, essa gratidão, ela se faz necessária. Né? Então, quando Deus nos dá algo, quando Deus faz um milagre, é por isso que o milagre, na verdade, na Bíblia, ele é chamado no Evangelho de João de sinal. Nós sabemos que o sinal ele não tem um fim em si mesmo, ele aponta para uma realidade além dele, para algo maior. Então, sim. Jesus ele está em Cafarnaum, 4 homens levam um paralítico até Jesus, desce aquele paralítico, né, pelo telhado, e Jesus olha para aquele paralítico e diz para aquele paralítico, perdoados estão os seus pecados. Eu penso que aqueles homens lá em cima do telhado olhou para baixo e falou, mas a gente veio aqui para ele ser curado. E o Senhor está perdoando o pecado dele. Foi então, além, né? Foi além. A gente tem um entendimento errado do que é milagre. Milagre, na verdade, irmão, é só um sinal. É só um sinal. É só uma seta, mulher, né? É uma indicação, né? Exatamente. O sinal, o milagre na vida dessa mulher foi o bom. O bom se manifestou na vida dela, dentro da casa dela. Foi o bom. Ela poderia ter ficado com a seta e com o bom. Só que ela abriu a porta e, em gratidão, ela foi lá. Recebeu mais instrução. Voltou para casa. E aí, agora ela vai saber o que ela vai fazer com azeite. Porque o que adiantava ela receber tudo aquilo de azeite, ficar em casa, não receber mais instruções? Ela não ia saber o que ela ia fazer com azeite. Sim. Quantas pessoas estão por aí cheias de azeite embolorado, porque não sabe o que faz com azeite? Não basta ter, né? Você precisa saber o que fazer com aquilo que você tem. É isso, exatamente, né? Não basta ter, você precisa saber o que fazer com aquilo que você tem. Do contrário, você pode estar passando necessidade estando sentado em cima de um pote de ouro. É Eita! Isso. Ela volta para casa e é muito interessante, ó, para a gente poder, né, terminar aqui. O que está escrito aí, ó? Vai para
Ou seja, elimina essa dívida, elimina. Você não vai dever mais nada para ninguém. Você não vai perder seus filhos, certo? Você não vai perder sua família. Você que está aí do outro lado, através dessa palavra, Deus está falando, ó, faça isso. Coloque essa instrução em prática, né? Vende o azeite, paga a tua dívida, não vai perder a tua família. E tu e teus filhos vivei do resto. Do resto. Aí a pessoa fala assim, mas viver do resto, uma coisa é resto, irmão, outra coisa é sobra. Eu acho interessante porque o texto começa com falta, mas termina com sobra. O texto começa com morte, mas termina com vida. O texto começa com dúvida, mas termina com certeza. Então, talvez aqui você entrou nessa live aqui, achando que a sua vida ia terminar da mesma forma, mas deixa eu te dizer, seu ano pode ter começado de um jeito, mas ele vai terminar de uma forma totalmente diferente. Amém. Amém. Tudo isso por causa de uma instrução. Então receba mais instrução na sua vida. As pessoas não fazem ideia do valor que tem a instrução, né? Eu costumo dizer que nós somos assim. Você compra uma camiseta preta e lá na etiqueta está escrito lavar e secar a sombra. Aí você coloca exposto a um sol de 40 graus. Depois da segunda lavada, a camiseta preta está branca, né? Por quê? Porque você não seguiu a instrução. Eu conheço mulheres que dizem a mim que não conseguem acertar sequer, fazer bolo de caixinha. E eu digo, pelo amor de Deus, como assim você não consegue fazer um bolo de caixinha? Sendo que lá tem uma receita, é só seguir o passo a passo. Na realidade, a nossa dificuldade é essa, é seguir o passo a passo, é respeitar a instrução, é fazer o que Deus mandou e do jeito que Deus mandou. Porque, na maioria das vezes, o que acontece é isso. A gente até faz o que Deus manda, mas do nosso jeito, né? E aí não dá certo, porque assim, não dá para fazer a vontade de Deus à moda da casa. Né? A vontade de Deus não é uma pizza. Não dá para você fazer a vontade de Deus à moda da casa. Então, você tem que fazer o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, mais ou menos assim. Deus mandou orar de madrugada, a irmã está orando à tarde, né? Quer dizer, se ele falou de madrugada, existe uma razão pela qual precisa ser de madrugada. E você precisa respeitar isso, né? Seguir a instrução à risca, levar a palavra ao pé da letra, para que você possa vivenciar o que está escondido naquele problema. Porque é assim, às vezes a bênção, a vitória, o milagre, aquilo que a gente quer, vem embrulhado em problemas, né? E a gente tem que seguir o passo a passo para descobrir e deixar Deus nos surpreender. Que coisa linda. Então, Deus vai surpreender pessoas que ficaram aí até esse momento nessa live. Deus vai te surpreender. Amém. Se a gente lê o livro de Provérbios, a gente fica encantado. O capítulo 1 de Provérbios é muito interessante. O versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, né? E os loucos desprezam a sabedoria. É louco. Nós somos prudentes, nós somos sábios. Olha o que Deus está falando para você. Pega isso que eu estou te dizendo. Pega cada instrução. Então, é aquele negócio, né, Kelly? Tem gente que fala assim, é mais um culto, é mais um culto. E uma vez o meu pastor da nossa igreja, ele falou algo muito interessante. Ele falou, não existe culto igual a outro culto. Exatamente. Cada culto é um culto. Toda oportunidade é única. Então, é única. É única. Você pode, igual, o ano que vai começar agora, você pode pegar 365 cultos, todos os dias, ministrar a mesma palavra, Salmo 23. Pega um pregador diferente para ministrar em cada dia. Você vai ver que a palavra ela nunca vai ser igual uma. Não se repete, né? Não se repete. Não se repete. São instruções. E eu acho interessante porque o texto vai dizer que ela vai viver do resto. Então, por causa da fé dela, Deus
querendo esse algo. Então ele me pede algo que ele já tem. Só que Deus não pede nada para mim para ficar com ele. Não. Ele pede para me entregar melhor. Você pegou esse mistério? Está entendendo esse mistério? Então Deus está dizendo assim, ó, através desse pouquinho que você entregou para mim, esse pouquinho de azeite que você tinha, que através da sua instrumentalidade eu preenchi os vazios dentro da tua casa aí, ó, você que está aí na sua casa aí, preenchi esses vazios aí dentro. Deus está dizendo, não vai faltar mais azeite na sua casa. E você sabe muito bem o que é o azeite é o Espírito Santo, o azeite é a presença do Espírito Santo. Então Deus está falando muito forte aqui no meu coração. Fala para essa pessoa que a presença do Espírito vai permanecer dentro da sua casa. Eu não consegui ouvir com clareza, né, o último trecho do que o pastor falou por causa da conexão, mas se eu não estiver enganada, o pastor falou alguma coisa sobre bênção vitalícia, né? E aí isso me fez pensar que o nosso Deus é o Deus das primeiras coisas, né? Porque, por exemplo, a primeira mulher a receber uma licença maternidade remunerada foi Joquebede, né? A primeira pessoa a receber a licença maternidade foi Joquebede, por 2 anos, né? No nosso país, se eu não estiver enganada, isso é por 6 meses, né? Mas ela recebeu por 2 anos. E aí, ao que parece, a mulher do azeite foi a primeira pessoa a receber uma bênção vitalícia, né? Porque aquilo que o Senhor fez naquele dia, naquela ocasião, em favor da vida dela, foi ou se tornou uma bênção vitalícia na vida dela e na vida dos filhos dela, né? É coisa linda demais. É Deus dizendo, eu não quero cuidar de você só hoje. Eu quero cuidar de você hoje, amanhã e sempre. Eu quero cuidar de você até o dia da sua partida. É Deus dizendo assim, né? Isso é uma bênção vitalícia. É muito bom, gente do céu. Parem o mundo que eu quero descer, tá muito bom. Bom demais. E aí aquele negócio, né? Então vamos lá. A benção vitalícia, meu azeite, pagou a dívida. Só que tem, pegou empréstimo. E você sabe que todo E agora eu penso né? A cabeça de pregador é coisa tremenda. Aí ela sai na vizinhança para poder entregar as vasilhas que ela pegou emprestada. Emprestada. E que provavelmente ela não devolveu vazia. Né? Não devolveu vazia. Eu gosto de dizer nas minhas oportunidades que Deus nunca devolve a xícara vazia. Nunca. Né? Nunca, nunca. Dizem que ofício da educação, né? Você devolver e não devolver vazio aquilo que você tomou emprestado, né? Então eu penso que, dada a grandiosidade do que Deus fez na vida dela e do bom relacionamento que ela tinha com as pessoas, né? Ela deve ter devolvido essas vasilhas cheias, ou seja, até quem emprestou as vasilhas vazias foi abençoado. Todo mundo em volta dela foi abençoado, né? E coisa tremenda. E a validade do azeite? Porque o valor do azeite, melhor dizendo, naquela época era muito caro. Azeite é caro, era caro. Para se produzir um bom azeite, né? Eu costumo dizer que o azeite nos dias dela era como o petróleo nos dias de hoje. Né? Sim. Era moeda, era dinheiro, né? Era valor. E aí, Kelly, a gente vê outra coisa. O azeite, a gente sabe, né? Se a gente for falar um pouquinho de azeite, você sabe que aquelas 4 pedras, né? Que eram utilizadas para poder prensar as azeitonas, né? Aquela primeira prensa de azeite era o azeite que ele era usado apenas no templo, né? Era um azeite que era reservado para o templo. Segundo azeite, ele já tinha outro propósito da alimentação, né? Então, o azeite que chegava muitas das vezes na casa da pessoa, ele não era um azeite de primeira linha. Ele já era um azeite de terceira, de quarta linha. Isso.
Aí eu te pergunto, Verdade. será que o azeite que encheu a casa dela era puro? Ah, com certeza, com certeza. De primeira Meu Deus, qualidade, né? De primeiríssima qualidade, né? de Com selo de primeiríssima. qualificação divino, autenticado, né? Pelo céu. Meu Deus do céu, que coisa linda. Deus está Coisa linda, falando coisa isso para a linda. gente aqui, ó. Deus está falando isso. Quando você entrega a Deus, a gente tem fácil. O texto vai dizer que aqueles ricos, eles entregavam aquilo que sobrava, e aí Jesus ele vai questionar os seus discípulos, vai dizer, quem foi que entregou mais? Quem entregou foi aquela mulher que deu só aquelas poucas moedas que ela tinha. Então, a entrega para Deus, o ato da entrega para Deus, ele envolve o coração, ele envolve a essência. Então, aquele ato dessa mulher entregar aquele pouco que ela tinha, fez com que Deus despejasse ou derramasse sobre a casa dela o melhor do céu. Então, você que está aí online agora, neste momento aqui, ó, Deus está dizendo assim, ó, eu vou derramar o melhor sobre a sua casa. E nós que lemos a Bíblia sabemos que o melhor azeite, o azeite mais extra virgem que já existiu sobre a face da terra, foi extraído de ninguém menos que Jesus, né? Forte. Então, eu penso que muito antes do verbo encarnar, né, ela recebeu essa graça. Gente, é muito profundo, nem dá para comentar, porque, né, a gente vai passar aqui a noite inteira dissertando cada vírgula. É muito tremendo, é muito tremendo. Muito, 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 muito. Né? Porque azeite de melhor qualidade não há, né? Azeite de melhor qualidade não há. Se a gente for falar de Jesus, né? E aí você vai falar de dívida paga, você vai falar, aí a gente vai entrar em muita coisa, né? Aí é só Jesus mesmo, viu? Eu gosto de dizer para as pessoas que acham que começar a falar de Jesus é difícil, eu vou dizer para vocês, existe uma coisa mais difícil do que começar a falar, é parar de falar de Jesus. Parar de falar de Jesus é muito difícil, não é mesmo, pastor? A gente começa e a gente, linda. Se deixar, passa a noite inteira. Essa live vai durar 24 horas, porque é lindo demais, gente. Para pensar nisso, considerando que o melhor azeite que existe, ou que já existiu, foi extraído de ninguém menos que Jesus, né? E esse azeite que estava lá na casa dela foi multiplicado, tá certo que foi a partir de um azeite que ela já tinha, um azeite processado, né? Só que o que veio depois, o que veio miraculosamente, na verdade, foi muito puro. Foi muito puro, foi de altíssima qualidade, né? De altíssima qualidade. Veio diretamente do céu. Então veio de quem? Veio de Cristo, né? Veio daquele que centenas de anos depois viria a ser o verbo encarnado. É tremendo demais, 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 demais. Muito forte. É muito tremendo. Então você que está ouvindo aí, você que ouviu essa live, acompanhou ela do começo até agora, até o final dela, talvez você esteja se perguntando, Tiago, eu quero receber esse melhor, eu quero isso para minha casa, eu quero isso para minha família. Cansei de dívida, né, dos credores querendo levar aquilo que tem valor dentro da minha casa. O que a gente precisa entender é que multiplicação não é feita a partir de zero. 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. Multiplicação não é feita a partir do zero. Multiplicação precisa ter um algo. E esse algo está nas tuas mãos. Eu não sei o que é que Deus está exigindo. Dessa mulher
né, Kelly? Dessa mulher, Deus exigiu o azeite. De outra mulher, Deus exigiu a farinha. Então, Deus não está faz exigindo mágica, algo. né? Deus não faz mágica, Deus faz milagres, né? Tudo que Deus faz é a partir de alguma obra-prima, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que nós tenhamos a entregar. E nós sempre temos alguma coisa. Embora inicialmente ela tenha dito que não tinha nada, nós sempre temos alguma coisa. O problema é que nós olhamos para o pouco que nós temos e não entendemos que para nós é pouco, mas para Deus é mais do que o suficiente. Né? O que você tem em mãos para você é pouco, mas para Deus é mais do que o suficiente. Ele pode multiplicar a tal ponto que você não só vai conseguir resolver e ainda vai sobrar, que foi o que aconteceu com ela, né? É tremendo demais, é tremendo demais, é tremendo demais, meu Deus do céu. Eu fico aqui pensando, pastor, ouvindo essa ministração, essa pregação, essa palavra tão poderosa, né? Eu fiquei aqui pensando e relembrando tantas vivências que eu tive com Deus, tantas experiências que eu tive com Deus, em que eu pude atestar, em que eu pude provar, em que eu pude experimentar, né? Ter as mesmas sensações que, acredito eu, teve a mulher do azeite, sabe? Porque é muito maravilhoso quando Deus faz algo do tipo em nossas vidas. Aliás, qualquer coisa que Deus faz em nossas vidas é digno de admiração, né? Deus, ele trabalha de uma forma que definitivamente, eu gosto de falar assim, o homem pode até fazer certas coisas que Deus faz, mas como Deus faz, ninguém faz. Ninguém faz. Como ele faz, ninguém faz. Ninguém supera a metodologia do nosso Deus. Ninguém supera, né? Não há tecnologia que supere a teologia. Não há tecnologia que supere a teologia. Não existe. Não existe. Supera. É maravilhoso. É maravilhoso. Essa entrega se faz necessário, então. Então, olha para você mesmo. Lembra daquela pergunta que o profeta fez lá no versículo de número 2. O que você tem em casa? Então, Deus está tomando aqui as nossas vidas e através da nossa instrumentalidade, Deus está perguntando para você que está do outro lado desse aparelho, o que é que você tem em casa? Em João capítulo 6 tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Né? 5 pães e 2 peixes. E com isso, tinha na mão, ele alimentou mais de 15 mil pessoas. Mais. Gente, só Deus faz isso. Será que essa pessoa que está acompanhando essa live, ela está entendendo o mistério dessa instrução que está sendo dada? Tomara, né? Tomara. Porque, de verdade, melhor que isso, só se Deus desenhar e colorir, né? Tá claro. Tá claro que Deus está falando, né? De forma objetiva, contundente, incisiva. Objetiva. Tá muito claro, né? E nós estamos comunicando com pessoas inteligentes. Pessoas que são absolutamente capazes de entender, mais até, de compreender. Porque a compreensão é o entendimento elevado até o mais alto grau. Né? Nós não somos só capazes de entender, nós somos capazes de compreender. Só precisamos atentar para aquilo que Deus está falando. É que, às vezes, a gente não silencia para ouvir a voz de Deus. Né? E aí isso gera uma confusão na nossa mente. Quando a gente para ouvir a voz de Deus, a gente tem que calar todas as outras vozes, inclusive a nossa. Inclusive a nossa própria voz. Né? A gente tem que se colocar em silêncio para Deus falar. Eu falo que tem uma coisa muito, muito linda na história da mulher samaritana. Veja bem, a Bíblia diz que naquele dia, quando ela chegou no poço e percebeu que Jesus era quem era, né? Ela não quis conversa. Ela não queria assunto, né? Ela não estava para o diálogo. Mas o que ela não sabia é que Jesus deve ter pensado mais ou menos assim: esse é o melhor dia para me falar com você. O dia em que você não quer falar, porque na realidade hoje não é para você falar, é só para você ouvir. Esse é o melhor dia. Eu não sei se o pastor já passou por isso, mas eu já tive dias em que eu estava muito zangada. E eu dizia para Deus: não fala comigo hoje, não quero conversa. Não usa ninguém para falar comigo.
E aí era nesse dia que eu chegava no culto e Deus dava 10 profetas para falar comigo, tipo assim, porque eu não queria falar, eu não queria conversar, mas aquele era o melhor dia para Deus falar comigo, porque naquele dia eu ia só escutar, né? Então Deus é lindo, Escutar. Deus sabe como lidar conosco, não é, pastor? E da mulher samaritana também tem esse mistério também, se você for parar para pensar. Porque Jesus, ele pede para ela, me dá um pouco de água, né? Jesus pede água para ela, né? E aí ela vai, como é que tu pode me pedir água sendo tu judeu, né? Entra toda aquela situação histórica daquela briga. Jesus pede para ela água, pede água. Aquele negócio que eu disse ainda agora na live. Deus pede algo pra gente. Sempre, Mesmo sempre. mesmo ele tendo, porque Deus é dono de tudo, então ele já tem. Sim, Só que, sim. só que entende o mistério, Kelly? Que o mesmo mistério que aconteceu com a samaritana no poço foi o mistério que aconteceu com essa mulher em relação ao azeite. Ela deu um pouquinho e recebeu uma cachoeira de azeite em casa. Essa é a matemática de Deus, né? Jesus estava pedindo para a mulher um pouco de água e quando ela se deparou, Jesus mais para frente está dizendo, dentro de você vai jorrar uma fonte. Então ele te pede um pouco de água para poder jorrar uma fonte dentro de você. Então O que a gente é tem, essa matemática doida que Deus está falando com a gente hoje. o que a gente tem é o que a gente entrega. Porque o que a gente não Olha, entrega, a gente gasta, a gente desperdiça, a gente perde. Vamos pôr, por exemplo, o dízimo, né? O que nós temos em depósito? Só aquilo que nós entregamos no altar. Porque a gente entrega os 10% e os outros 90% a gente torra. Então a gente não tem, né? A gente só tem aquilo que a gente deposita no altar. Aquilo que você entrega é o terrível. que você tem de verdade, né? É E verdade. essa entrega é para garantir que você continue tendo. Essa entrega é para garantir que você continue tendo. Eu queria pedir permissão para o pastor, porque depois eu vou acabar esquecendo. Eu tenho que contar isso aqui, é bem rapidinho, tá? Toda essa ministração, como disse, me fez lembrar de várias vivências que eu tive com Deus. Em uma em especial, eu costumo citar quando prego sobre esse texto que o pastor está pregando, e eu queria deixar aqui nessa live, que é a última live do ano. E assim, gente do céu, olha, não foi Papai Noel, foi Papai do Céu. Trouxe esse presente para nós, né? Pois bem, falando sobre o que ela responde inicialmente para o profeta, quando ele pergunta o que é que você tem em casa, ela diz, eu não tenho nada. Inicialmente ela diz, eu não tenho nada, né? No começo do meu casamento, eu fiz agora há pouco 21 anos de casada. No começo do meu casamento, Glória a nós Deus. passamos por grandes provações. Não eram nem provações, eram privações mesmo, sabe? A gente só não passou fome porque Deus é bom e cuidou de nós, garantiu que pelo menos isso não nos faltasse, né? O pão de cada dia. Por quê? Porque Deus prova, mas nos prova sem ferir a nossa dignidade, né? Então, nós passamos por muita dificuldade. E aí, passou-se alguns meses nos quais eu só tinha fubá na minha casa, sabe? Parecia que o fubá brotava. Só tinha fubá. Abria o armário, só tinha pacote de fubá. E eu odiava fubá, sabe assim? Mas tem coisa que você só aprende a gostar quando você está na prova, né? Tem coisa que você só aprende a gostar quando você está na prova. E aí eu digo assim para você, se naquele período o Senhor me confrontasse e me perguntasse o que você tem em casa, eu ia dizer o quê? Não tenho nada. Por quê? Porque eu não gostava de fubá. Eu não gostava de fubá. E eu só tinha fubá. Então, eu não ia considerar o fubá. Eu acho que a igreja está entendendo. Eu não ia considerar o fubá. Para mim, ter fubá e não ter nada era a mesma coisa, né? Mas, na Mesma realidade, eu tinha alguma coisa. E aí, eu vou dizer para vocês, eu coisa. aprendi a gostar tanto de fubá, eu aprendi a gostar tanto de fubá, gente, que eu esqueço do sal, eu esqueço do açúcar, eu esqueço do óleo quando eu vou fazer compra, mas do fubá eu não esqueço, porque eu Não aprendi a esquece gostar mais. do fubá. Então, é isso, eu só tinha o fubá, mas a partir do fubá, o Senhor proveu todas as outras coisas que eu Glória a Deus. precisava, né? Supriu todas as minhas necessidades. E como eu falei aqui em algum momento, talvez o que você tem em suas mãos seja de fato muito pouco. Você com isso aí não consegue fazer nada, mas o nosso Deus, põe na mão do nosso Consegue. Deus para Ô, você ver o que ele glória. faz. Põe no altar para você ver o que ele faz.
Gente, você pode, olha, de repente você vai vivenciar exatamente o que se passou com essa mulher que acordou endividada e foi dormir uma microempresária. Porque se ela viveu de todo o resto, né, ela se tornou uma micro, ou quem sabe uma grande empresária, não sei. O fato é que a realidade dela foi mudada. A realidade. Porque Deus, ele não faz milagre para mudar a nossa rotina. Deus faz milagre para mudar a nossa realidade. Deus não faz milagre para mudar a nossa rotina. O que Deus quer é mudar a nossa realidade. É muito mais profundo, é muito mais amplo, é muito maior do que a gente imagina. Obrigada, pastor, por me permitir contar. Coisa linda, coisa linda. Então, é isso que a Kelly está falando, é muito tremendo. Aí, se a gente vem trazendo, rasgando no lado da aplicação, aí fica mais profundo, porque a gente fala de azeite, fala de azeite. Mas o que o azeite, eu disse aqui um pouco de tempo atrás, o azeite representa o Espírito Santo. Então, esse azeite, esse Espírito Santo, ele está presente na sua vida. Né? Tá aí, mas você não se relaciona com ele. Foi a partir do relacionamento que a mulher teve com azeite que os vazios foram preenchidos, né? E houve um derramamento de azeite, ou seja, de presença de Deus dentro da casa dela. É isso que a Kelly falou. Você viu que ela... né? De graça. Você viu que a Kelly falou a respeito do fubá? Você só valoriza, né? Como é que é a frase, Kelly? Você só valoriza? Agora já nem eu lembro, mas ela lembra. A gente tem coisas que a gente só aprende a gostar quando nós estamos no processo. Eu aprendi a gostar do fubá e hoje eu dou muito valor para o fubá. Faço polenta, bolo de fubá, bolo de milho. Amo polenta, inclusive, angu. Gente, tenho 100 mil receitas com o fubá. Não pode faltar fubá na minha despensa. Entendeu? Fico sem o arroz, mas não fico sem o fubá. É isso que Deus faz, né? E a gente aprende a dar valor. É por isso que a gente tem que participar do milagre. Aprende a dar valor. Né? A gente tem que participar do milagre, que é para a gente valorizar. O meu marido coloca de uma forma sintetizada que é perfeita. Ele coloca assim, aquilo que não custa nada não vale nada. Isso. Aquilo que não custa nada não vale nada. Ninguém desperdiça aquilo que custou alguma coisa para ele. Ninguém. Talvez a pessoa desperdice alguma coisa que ela ganhou, mas o que ela comprou com o dinheiro dela, ela não desperdiça. Ela valoriza. Por quê? Porque teve um custo para ela. Teve um custo. Então, o nosso custo é a participação. Nós temos que participar, né? E se tem uma coisa que Deus não faz, é a nossa parte. Não é, pastor? Aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz. Eu acho que a única coisa que Deus não faz é aquilo que nós temos que fazer, né? E isso para que, né? Para que você entenda o processo, para que você valorize as minúcias do processo, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Né? O que enriquece a história, o testemunho, são os detalhes. É nos detalhes que a gente percebe a ação da divindade, né? O divinamente perfeito. É muito tremendo. É muito tremendo. Meu Deus do céu. Não quero nem falar mais. Vou só ouvir. Marido, socorro, o celular está descarregando. Meu Deus do céu, gente. Que palavra. Nossa, meu Deus. Eu sabia que ia ser bom hoje. Mas assim, Deus superou em extremas minhas expectativas. Sensacional. Ele enviou a palavra rema. Pode continuar, pastor. Exatamente. Ele enviou uma palavra rema. Exatamente. Então, que nós não venhamos deixar o azeite, de canto a tal ponto de nós esquecermos dele, mas que nós venhamos sempre estarmos nos relacionando com esse azeite. Entrega. Deus falou a respeito de entrega, né? Se ele está te pedindo um pouco de algo, entrega, porque ele quer fazer em você gerar uma fonte. Foi igual quando Jesus pediu água na cruz do Calvário. Jesus pede água, dá um vinagre para ele. Quando o soldado vai furar o lado direito dele, o texto vai dizer que vai sair água e vai sair sangue. Então, ele tinha água, ele já tinha água.
Só que a vontade dele era derramar água em cima do soldado. É isso que a gente não entende. É igual a pessoa, né, a pessoa de parafuso, fala, mas para que Deus quer dízimo? Mas para que Deus quer dinheiro? Ele é dono do ouro e da prata. A pessoa não entende isso. Não é Irmão, porque ele entenda. precisa. Não precisa. Entenda isso. Você que está nessa live aí até agora, entende isso. Deus está querendo derramar sobre a tua vida. Verdade. Deus está querendo derramar. Mas você precisa se desprender dessa atitude egoísta de guardar para si esse pouco. Sim. Entrega esse pouco. Colocar o dinheiro debaixo do colchão, né? E não prosperar. Não é verdade? E não prosperar. É verdade. Sabe? Colocar o dinheiro debaixo de um colchão que às vezes está até putrefado, tipo podre, vamos dizer assim, né? Às vezes verdade. a gente acha que guardar vai multiplicar, mas nesse caso o que vai multiplicar é você entregar no altar, né? Colocar para o Senhor. E nós não estamos falando só de dinheiro, nós estamos trazendo aqui como exemplo a questão do dízimo, mas isso se aplica a muitas outras coisas, porque cada um dá a Deus o que tem. Não é assim, pastor? Cada um dá a Deus o que tem, né? Eu gosto muito do verso onde o Senhor afirma assim, meu é o ouro, minha é a prata. É ele dizendo assim, você me dá ouro e você me dá prata, para mim não significa nada, porque todo ouro é meu e toda prata é minha, né? A questão é o ato da entrega, é a decisão da entrega, a escolha de entregar, né? Sabe que houve um tempo em que eu fazia salgados para vender, porque, como eu disse no começo do meu casamento, a gente passou por todas aquelas necessidades e eu tive que descobrir um jeito de nos manter. Inicialmente, eu comecei a fazer doces e vingou por muito tempo. Só que aí o povo entrou numa neura de dieta e o doce já não virava mais. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor troque a chave dessa cela. Me dá um novo segredo. E aí Deus me ensinou, através da minha mãe, a fazer coxinha. Comecei a fazer salgado para vender, enfim. Vendi até que muito bem. Passou-se que uma irmã, uma amiga, uma conhecida, pessoa honesta, direita, demorou muito tempo para me pagar. Ela não teve como me pagar de imediato e ela demorou muito tempo para me pagar. Mas, felizmente, dinheiro sempre que chega é bem-vindo, né? Independentemente do dia, né? Chegou na data ou fora da data, ele é sempre bem-vindo. Ninguém vai dispensar porque chegou depois, né? Aí aconteceu uma coisa engraçada. Ela tirou o dinheiro da carteira, falou, amiga, me perdoa, não deu para me pagar antes. Eu falei, nega, fique em paz, tá tudo certo. Para falar a verdade, eu quase que nem lembrava mais disso. E na hora que eu estendi a mão para pegar, o senhor falou para mim, devolve para ela. E a mente da gente é muito rápida, né? Aí eu pensei, mas o dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu, não sou eu que estou devendo para ela, é ela que está devendo para mim. E aí eu peguei de novo e o senhor falou, devolve para ela. E eu querendo discutir com Deus, mas não dava, sabe? Porque eu estava ali na frente dela. Aí, pela terceira vez, o senhor falou para mim, entrega para ela. Aí eu disse para ela, amiga, obrigada pela sua honestidade, obrigada pelo seu compromisso, pelo seu comprometimento, mas eu não posso aceitar. O Senhor me disse que esse dinheiro deve ficar com você. E aí, mais tarde, eu fui perguntar para Deus por que foi que ele fez aquilo comigo, já que o dinheiro era meu, né? Aí ele falou para mim, eu queria provar a sua capacidade de entrega. Não interessa se o dinheiro é seu. Não interessa se o dinheiro é seu. Não interessa se você trabalhou por esse dinheiro. Se eu estou falando para você entregar, você tem que entregar. É assim. Tem que entregar. Né? E aí, assim, ela ia me pagar, sei lá, 20, 30 reais. Eu ganhei 250 reais, quase 10 vezes mais. Né? Então, a entrega. Foi o que Deus fez, por exemplo, com Abraão, não foi isso? No fundo, Deus não queria Isaac. Deus pediu Isaac porque queria Abraão. Eu gosto de pregar isso. Deus queria Isaac, pediu Isaac, mas ele queria Abraão. Ele pediu Isaac, mas ele queria Abraão. Porque fazia tempo que Abraão não sacrificava. Porque, assim como muitos crentes, depois que a promessa cumpre, a pessoa para de sacrificar. A pessoa para, né, de prestar holocausto. Então, Deus estava sentindo falta de Abraão. E Deus pediu para ele a coisa mais difícil que ele tinha. E ele não hesitou em entregar. O que aconteceu? Deus não aceitou. Deus deixou para ele, porque na verdade Deus só queria testar a capacidade de entrega dele, né? Então é isso, gente. É isso. Deus não precisa. É algo que a gente, muitas das vezes, a gente tem dificuldade de compreender isso. Deus não precisa. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente, ele tem tudo. O texto de Salmo 24 vai dizer no verso 1,
do Senhor é a terra, a sua plenitude. Plenitude, ou seja, Verdade. tudo é dele, irmão. Tudo é dele. Deus não precisa, igual, Deus procura. Deus não precisa, Deus procura. Exatamente. É igual aquela situação de Mateus, de Lucas capítulo 5, que Jesus ele pede o barco de Pedro, né? Pedro talvez ali naquela situação pudesse bater no peito e dizer assim, só está pregando por causa do meu barco. Mas entende uma coisa, se for para pregar, nem de barco Jesus precisava, porque ele andou sobre as águas. Verdade. Então, se ele quisesse pregar, ele andava em cima das águas e pregava. Sim. É isso que a pessoa não entende. Então, o que Deus está testando é o quê? A entrega. Aí você vai ver o texto de Lucas capítulo 5, lá na frente vai dizer assim, ó, e colheram uma grande quantidade de peixes. Mas peixe não se colhe, peixe se apanha. Eu gosto de pregar isso também. Não é verdade? Exatamente. Não é verdade, missionário? Exatamente. Peixe não se Exatamente. colhe, peixe se apanha. Como assim colher peixe? Aí você pergunta, o que foi que Pedro plantou para poder colher peixe? O barco, irmão. Pedro deu o barco. Então, toda essa live, ela está girando em torno disso, irmão. Conseguiu ouvir? Um pouco. Então, quando a gente se decidir por entregar, aí é quando a gente vai receber verdadeiramente o melhor de Deus para minha e para a sua vida. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Que palavra. Que palavra. Muito bom, muito bom. Muito bom, demais. Demais. Nossa, eu tô saciada. E até fiz a marmita já, viu? Comi e fiz a marmita. Tá maravilhoso. Fica à vontade, pastor. Senhor, que o Senhor, esse momento, até esse horário, que o Senhor ele venha. Tá difícil. Tá ruim a conexão? Agora melhorou, pode falar. Que o Senhor ele venha visitar ainda mais o coração, o teu coração, que você venha pedir para Deus um coração voluntário, porque o texto vai dizer lá em Atos dos Apóstolos 20:35, que melhor coisa é dar do que receber. Muitas das vezes nós estamos tanto querendo receber, que a gente esquece de poder entregar. Então que esse coração voluntário ele venha bater no nosso peito, para que nós venhamos receber o melhor de Deus, receber aquilo de melhor que ele tem preparado para mim e para a sua vida. Amém. Amém, pastor. Nossa, eu só tenho a agradecer, viu? Foi lindo demais, Amém. Gente. Olha, foi uma das melhores lives deste ano, assim, sabe? Todas foram uma bênção, todas, sem exceção. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu ir mais fundo, sabe? Assim, foi sensacional, né? A primeira live foi incrível. A primeira live que eu fiz, quando eu comecei esse propósito, foi incrível. E essa é a última do ano. Então, assim, eu insisto em dizer uma coisa que eu gosto de falar nas minhas oportunidades, que é assim, com a mesma chave que Deus abre, Deus fecha.
E Deus sempre abre Isso. com chave de ouro, né? Então, nós estamos fechando também com chave de ouro. Que o Senhor nosso Deus possa Glória a Deus. abençoar grandemente a sua vida, pastor. E que o Senhor continue usando você como nunca antes. Que cada oportunidade Amém. seja uma novidade, sabe? Que o Senhor derrame sobre você toda a sorte de graça e unção. Feliz ano novo para você e para sua família. Dá um abraço na sua esposa linda. Um beijo na sua filha. E que no ano que vem o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos juntos, seja na live, seja pessoalmente. Vai ser um prazer cultuar com vocês, viu? É sempre muito bom ouvir o pastor ministrar. Eu aprendo muito e sou fortemente alcançada. Obrigada, de coração. Amém, missionária. A recíproca, ela é verdadeira. A gente tem um amor muito grande aí pela família de vocês, pela vida do Gênesis, né, dos meninos. E a gente eu sou um grande admirador também do Ministério da Missionária, né? Obrigada. Esse trabalho aqui é um trabalho maravilhoso, porque nós não podemos fazer com a internet o que os nossos antigos fizeram com a televisão e com o rádio, que foi entregar nas mãos de Satanás, dizendo que era a caixa do diabo, que era isso e aquilo. Não, irmãos, não. A internet, ela é como uma faca na mão de um açougueiro. Se ela for para a mão de um maníaco, ela faz atrocidade, mas se ela for para a mão do açougueiro, ela faz o alimento. Então, que nós venhamos usar a internet para alcançar vidas. Eu tenho certeza que tem pessoas até que estão com os seus rostos molhados com lágrimas aí, porque Deus falou no profundo, né? Então, eu desejo a todos vocês aí um feliz ano novo. Agradeço também pela vida da missionária. Tivemos a oportunidade de ministrar no Culto Black, que foi uma experiência que até hoje minha filha lembra. Até hoje a Júlia lembra. Chorei muito naquele dia. Eu acho que foi a única edição em que eu me quebrantei de tal forma, assim, emocionalmente, porque a palavra nos tocou profundamente. Foi lindo. Foi lindo, foi lindo. Então, que nesse ano de 2022, o Senhor ele venha preparar oportunidades para a gente estreitar ainda mais essa amizade. Essa amizade. Né? A todos vocês aí que ficaram aí até esse momento, também recebam aí também o nosso carinho e as nossas felicitações de ano novo. E orem por nós, viu? Orem por nós, igual diz Paulo em Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer assim, para que no abrir da minha boca seja ali transmitida, né, a palavra, porque nós dependemos da oração. Nós oraremos e com muito prazer, pastor. Deus abençoe. Obrigada, viu? A paz. Amém, a gente se fala depois. Feliz ano novo, tá? Fica Amém, com Deus. Deus abençoe. Amém, a paz do Senhor. Gente, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, me faltam palavras para comentar tudo que o Senhor falou e tudo aquilo que Deus fez. Eu acredito que a palavra que o Senhor nos enviou hoje teve ação imediata no nosso emocional, no nosso espiritual, no nosso psíquico. Como vocês sabem, eu tenho por hábito arrematar a palavra, né? Depois de encerrada a oportunidade do pregador. Eu sei que a live de hoje já passou um pouco do horário comum, mas ainda assim eu faço a você um apelo. Assista até o fim. E quando você for compartilhar com outras pessoas, recomende a elas também que elas perseverem até o fim. Afinal, é a nossa última live do ano, merece a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa disposição. Então, vamos lá, gente. Olha, faltou papel, viu? Porque foi tão maravilhoso, foi tão sensacional. O Senhor foi nos levando por vários caminhos, né? Nos mostrando várias possibilidades, falando sobre coisas diferentes e sem sair do contexto. Foi lindo demais. Então, vamos lá. Eu quero comentar algumas coisas com vocês bem rapidamente, tá? Vou tentar me superar.
Inicialmente, falando do início da oportunidade do pastor, vamos resumir assim: o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então, isso já deve ser um diferencial. Isso já deve ser um fator dominante no sentido de levar você a reagir à crise de um jeito diferente. O fato de você estar em Cristo faz de você uma pessoa capacitada a mais, né, com uma capacitação a mais para reagir à crise. E tudo depende do modo como nós reagimos. Aí eu coloquei aqui uma coisa que eu gosto de falar para ilustrar isso, que é assim, tá? Eu gosto de comparar a humanidade aos ovos. Preste atenção, tá? O modo como você reage a uma situação depende do que está no seu coração. Vou dizer de novo. O modo como você reage a uma situação depende do que você tem em depósito no seu coração. Então, eu gosto de falar da seguinte forma para ilustrar. Eu comparo a humanidade aos ovos. Funciona assim. Ovo bom, quanto mais você bate a clara, mais ela fica firme. Ovo podre, quanto mais você bate, mais ela desanda. Ou seja, se a essência do ovo, né, a composição do ovo, se o ovo estiver em bom estado, quanto mais eu bater a clara, mais firme ela vai estar. Se não estiver em bom estado, quanto mais eu bater, mais vai desandar. Assim é o ser humano. Se o que há dentro de você são coisas boas, quanto mais você apanha da vida, do inimigo, do tempo, mais você fica firme. Agora, se o que está no seu coração são coisas ruins, quanto mais você apanha, pior você fica. Menos firme você fica. Vou colocar de uma outra maneira. Por exemplo, duas irmãs passando pelo mesmo processo. Vamos supor que as duas ficaram viúvas. Aí uma ficou viúva e continua adorando, servindo, cantando, louvando, bendizendo, exaltando. A outra perdeu o marido e fica maldizendo, amaldiçoando, perjurando, murmurando, reclamando. Por quê? Tudo depende do que há no coração delas. O modo como você reage a uma situação depende do depósito que você tem em seu coração. E eu pergunto para você essa noite, você é ovo bom ou você é ovo ruim? Porque quando a pessoa é uma pessoa boa de coração, bom, quanto mais Deus prova ela, mais firme ela fica. Quanto mais luta ela passa, mais crente ela fica, sabe? Aquela pessoa que é igual pimenta, quanto mais ela fica na conserva, mais ardida ela fica. Então, a pessoa cujo depósito do seu coração é bom, quando ela é provada, quanto mais ela apanha, quanto mais ela sofre, mais ela fica crente. Agora, quando o depósito do coração dela é ruim, quanto mais Deus prova ela, mais ela desanda. Porque a prova, escute o que eu vou dizer para você, a prova é uma oportunidade. Toda prova é uma oportunidade. Toda prova é uma oportunidade. Oportunidade para quê, missionário? Para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa mais crente, para você se tornar uma pessoa mais sábia, para você se tornar uma pessoa mais mansa, para você se tornar uma pessoa mais temente. Ah, missionária, mas eu conheço uns crentes que quanto mais Deus prova ele, mais desviado, mais estragado eles ficam. Então, isso é por causa do depósito que eles têm em seus respectivos corações. Eu espero que você tenha entendido isso e vou ficar feliz até se você comentar aí o que você achou daquilo que eu disse, tá bom? Outra coisa, ele falou sobre a única vez em que Deus criou a partir do nada, né? A única vez em que Deus criou a partir do nada, que foi lá no início da criação. Depois disso, depois desse evento, desse episódio, desse acontecimento, tudo que Deus criou, ou tudo que Deus fez, foi a partir de alguma obra-prima. Mas toda obra-prima foi criada por Deus. Uma vez alguém me perguntou assim, o homem tem o poder de criar? E eu respondi assim, eu quero que você anote aí o que eu vou dizer. Sim, o homem tem o poder de criar. Mas tudo que o homem pode criar é a partir de algo que já existe. E só Deus pode chamar a existência. Tudo que o homem pode criar é a partir de algo que já existe. E só Deus pode chamar a existência. Então, não se esqueça disso.
né? Ai, o homem inventou muitas coisas, criou muitas coisas, são muitas novidades, muitas tecnologias, sim, mas tudo isso que o homem vem criando ao longo da existência da humanidade é a partir de algo que já existe, a partir de uma obra-prima que já existe. Todas as obras-primas foram criadas por Deus, tá bom? Outra coisa, ser visionária. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês bem rapidinho. O pastor falou sobre quando Deus a instruiu a pegar o máximo de vasos possível. Eu abro um parênteses para dizer que isso só foi possível porque aquela mulher era PhD em relacionamento. Ela se relacionava bem com Deus, com o marido, com o profeta, com os vizinhos, com os filhos, até com os credores. A mulher era PhD em relacionamento. Mas, voltando à questão original inicial, ela pegou o máximo de vasos que ela pôde. Ela foi visionária. Além de crer, ela foi visionária. E aí, para ilustrar o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo, na verdade, eu não sou o tipo de pessoa que fala querendo dizer, eu falo dizendo. Então, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu tinha um amigo que ele entrou para o campo missionário. Era o que ele gostava de fazer, era o que ele gostava de realizar, era com isso que ele gostava de trabalhar. E aí ele veio aqui à minha casa e falou para mim, missionário, eu vou fazer um evento missionário em Guaianazes e eu quero saber se a missionária pode me ajudar, já que a missionária é uma pessoa muito popular, muito conhecida, etc e tal. E posso contar com a senhora? Eu falei, claro, imediatamente a chama acendeu no meu coração, porque, gente, eu amo trabalho missionário. Eu lamento muito que nem todas as denominações façam trabalhos missionários. E aí ele falou assim, é uma coisa regional, né? Não é local. Eu quero chamar todas as igrejas das imediações, da região. E aí eu pensei numa coisa grande, né? Ele conseguiu um colégio para fazer e eu me programei para uma coisa muito grande. Então, eu falei para ele assim, você faz as cartas, traz para mim, e como eu prego praticamente todos os dias, aonde eu for, eu entrego. E se eu não for, eu vou às igrejas que eu conheço só para entregar a carta. Ele perguntou para mim, quantas cartas eu trago para missionário? Umas 10, 20? Eu falei, não, meu bem, traz umas 100. Aí ele deu usada misericórdia. Eu falei, misericórdia não, é benção, traz umas 100. Beleza, eu achei que ele tinha entendido a minha visão. Eu achei que ele tinha entendido como é que eu via o projeto dele. Eu via aquele projeto grande, sabe? Ele era só um menino, ele estava começando, mas eu acreditei nele. Eu acreditei no projeto dele. E eu me lancei para ajudar ele, distribuir todas as cartas. E quando chegou o dia do evento, eu fui preparada para algo dessa dimensão. Quando eu cheguei lá no colégio, que eu entrei no pátio, eu levei um banho de água fria. Porque eu acho que não haviam 50 cadeiras no pátio. E imediatamente eu pensei, meu Deus, ele não foi visionário. Ele não foi visionário, porque ele não colocou 50 cadeiras esperando 100 pessoas. Ele deve ter colocado 50 pensando assim, eu acho que vai vir umas 40, vamos colocar umas 50 cadeiras. E eu lamentei muito, porque ele desperdiçou uma oportunidade. Então, assim, vieram muitas pessoas, né? O colégio lotou? Lotou. Mas as pessoas não foram recebidas de imediato, com boa acomodação, porque ele não teve aquela visão. Então, Deus está mandando eu falar para você, seja visionário, seja visionária, pense grande, creia grande, sabe? Creia grande, pense grande, creia grande, Deus está dizendo para você, porque coisas maiores Deus tem para mim. No ano de 2022, Deus tem para você. Coisas maiores Deus tem para nós. Seja visionário, pense grande, creia grande. E Deus vai abençoar você tridicionalmente. Vai ser assim, vai ser maravilhoso. É grande o que Deus vai fazer e você precisa estar preparado para isso, tá bom? Para encerrar, eu quero falar aqui que quando você tem dinheiro e você quer investir,
Você sempre procura o banco onde aquele dinheiro vai render mais. Você sempre opta pela instituição na qual o seu dinheiro vai render mais. Você sempre se decide pelo investimento cujo rendimento será maior, né? Assim também são as coisas espirituais. E aí, eu quero colocar assim para você. O que você põe na mão de Deus não rende mais. Rende demais. O que você põe na mão de Deus não rende mais. Rende demais. Então, entrega o que você tem. Porque o que você tem pode ser pouco para você. Mas para o nosso Deus é mais do que o suficiente. O que você tem em mãos pode ser pouco para você. E sendo pouco para você, provavelmente você não vai conseguir fazer quase nada. E o Senhor está dizendo assim, olha, se você colocar na minha mão, vai render. E não vai render muito, não. Não vai render mais do que na sua mão, não. Vai render demais, 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 demais. A instituição mais confiável que existe para nós investirmos é o reino de Deus. Então, semeia, investe na obra de Deus, investe na sua vocação, investe no seu chamado, sabe? Porque tudo que você compra e que serve para te acrescentar, te educar, te preparar, né, para você cumprir com o seu chamado, não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Tudo que eu compro para aplicar em favor da obra de Deus é um investimento. De um livro a um colar. Isso aqui é um investimento. Uma Bíblia de estudo é um investimento. Uma oferta alçada é um investimento. Então, Deus está falando para você. Se você quer investir numa instituição de alta rentabilidade, que te ofereça alta rentabilidade, investe no reino de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer por você e pelo teu. É isso. Gente, a live de hoje está acabando. Como disse, essa é a última live do ano. E eu quero encerrar falando duas coisas para vocês. Eu não sei qual foi o momento mais difícil desse ano para você. Para mim, o momento mais difícil desse ano foi quando tive que sepultar a minha mãe missionária Maria. Foi o momento mais difícil para mim. Nada do que passei, nem mesmo quando estive face a face com a morte há dias atrás, nada, absolutamente nada do que passei pode ser comparado à dor que eu e a minha família sentimos ao entregar a minha mãe para o Senhor. Mas o Senhor nos ajudou. Deus tem nos ajudado. Eu sei que ainda vai doer, mas ao contrário do que dizem por aí, não. A dor, o luto não será eterno. A saudade será eterna. E eu sei que o Espírito Santo vai continuar nos confortando. Eu louvo a Deus pela graça que o Senhor tem dado a mim e aos meus para superar esse momento. Por sorte, tudo que vivenciamos junto à minha mãe foi de grande valia. Minha mãe foi uma mulher guerreira, uma mulher crente, até o tutano do tutano. O que seria eu? Quem seria eu se não fosse por ela? Então, apesar da saudade, da dor, eu quero louvar a Deus pelo tempo que pude desfrutar junto à minha mãe, pela graça, pela bênção, pelo presente, pela dádiva que foi ser criada por alguém tão extraordinário. Eu só tenho a agradecer. Apesar de tudo isso ainda doer muito, eu sou grata ao Senhor por tudo, tudo. Eu peço a Deus que eu consiga ser 1/3 do que a minha mãe foi, como mulher, como mãe, como esposa e como serva de Deus. Se isso eu alcançar, me darei por satisfeito. Por fim, quero desejar a vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe as vossas vidas, as vossas famílias, que nós possamos, de fato e de verdade, sair da margem e viver intensamente, com completude, na integralidade, tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. A história
que Deus tem escrito para as nossas vidas. Que você passe esse ano em paz, com saúde, que não falte alimento sobre a sua mesa. E eu quero dizer ainda que se você tiver condições, ainda dá tempo de você abençoar alguém. Seja a bênção de Deus na vida de alguém. Nós sabemos que a pandemia tirou de muitas pessoas o emprego, a renda, quase que levou a dignidade delas. E nós podemos ser alívio de Deus para a vida dessas pessoas. Um frango, um pacote de arroz, né? Se você puder fazer mais que isso, glória a Deus por isso. Mas se você não puder fazer tanto, faça o pouco que você puder. Porque para Deus o que importa é que você se importe. Que você seja bênção na vida dessas pessoas. Que eu seja bênção na sua vida. E o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Nós vamos continuar com as lives até a hora que Deus mandar parar. Porque a obra é de Deus. O trabalho é meu. Mas a obra é de Deus. É Ele quem manda. É Ele quem manda começar e é Ele quem manda parar. Então, se tudo der certo, na primeira quinta-feira do ano estaremos aqui, abrindo o ano com chave de ouro, para que no final fechemos também com chave de ouro. Deus abençoe. Muito obrigada por tudo, pela atenção, pela paciência. Beijo no vosso coração. Feliz ano novo!